3, nós temos aqui a natureza da igreja. Ponto 1, a natureza da igreja na dimensão confessional. Ponto 2, a natureza da igreja nas dimensões local e universal. Ponto 3, a igreja na dimensão comunitária, né? Então nós temos aqui as palavras-chave que eu coloquei aqui no texto. Aqui do lado nós temos apontamentos do capítulo do livro, que segue a mesma análise da lição, mas com uma amplitude maior. Capítulo 1, a mesma forma, ponto 2, ponto 3. E aqui é o texto que o pastor colocou. Como ele vai do 12 a 27, né? 12 a 27, nós estaremos lendo esse capítulo. Vamos lá. Lição de número 3, texto áureo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Verdade prática. Conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Muito bem. Nós podemos observar que o pastor leu a verdade prática, conhecendo a igreja em sua natureza. É muito importante a gente pegar essa expressão natureza no aspecto bíblico e teológico para compreendermos o propósito da igreja, a essência da igreja, a missão da igreja. Quando nós falamos sobre essa natureza, nós queremos destacar a identidade da igreja. E bom seria se cada pastor, se cada crente, se cada irmão entendesse o que é a natureza da igreja. Se nós entendêssemos qual é a natureza da igreja, nós não traríamos ou não faríamos qualquer aliança com político para se beneficiar da igreja. Nós não trataríamos da igreja como sendo um local para levar pessoas e transformar o ambiente espiritual em um local comum, quebrando a santidade, o sacrilégio, ou cometendo sacrilégio. A natureza da igreja, queridos, quando nós estudamos sobre isso, você tem que entender o propósito dela. Você tem que entender aí claramente a perspectiva cristã dessa natureza. E aí você tem a identidade dela. E é muito importante a gente compreender. Eu coloquei aqui 7 coisas que nós precisamos entender sobre a igreja. Primeiro, a igreja é o corpo de Cristo. Está aí em 1 Coríntios 12, 12 a 27, como o pastor já leu. Efésios 1, 22 e 23. Quando se fala desse corpo, está se falando da unidade, está se falando da perfeição do próprio Cristo Jesus. A segunda coisa, a igreja ela é comunhão e a igreja ela é unidade. A comunhão ela foi feita através de Jesus Cristo formando esse corpo. Está aí. Fala da unidade dos santos e você pode confirmar isso em João 17, 20 a 23. No 21, Jesus diz: para que o mundo saiba, para que o mundo entenda, para que o mundo saiba que todos são um, assim como eu e tu, ó Pai. Uma igreja que causa escândalo, uma igreja que divide, uma igreja que vive em baderna, uma igreja que vive em tribunais, líderes que dão escândalo para dispersar o rebanho, não está entendendo, não está compreendendo a natureza da igreja. Irmãos que abrem salões para botar a igreja pelo espírito de rebeldia, de contenda, não entendeu a natureza o propósito de um crente salvo é manter o ideal da natureza da igreja, a comunhão e a unidade. Aí você vai ver aí, a missão da igreja é testemunhar do evangelho de Cristo Jesus. Lá em Mateus 28, 19 e 20, Jesus diz: fazei discípulos de toda. A missão da igreja envolve essa natureza, ela ser missiológica, ela levar a mensagem da salvação, ou seja,
testemunhar do evangelho. Esse é o nosso papel, falar do reino de Deus na terra. Em quarto lugar, adoração e santidade. A igreja, ela deve sempre se reunir para adorar a Deus. E essa adoração, reconhecendo a grandeza, a majestade de Deus, o poder de Deus, não deve ser uma adoração fabricada, não deve ser uma adoração forçada, tem que ser uma adoração consciente da grandeza do nosso Deus eterno e da santidade dele. Porque se Deus é santo, ele merece o quê? A nossa adoração tem que ser santa. Está lá em 1 Pedro 1, 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós santos em toda maneira. Então você que vai para o culto, bota para cá, Daniel, que eu estou começando, bota para cá. Você que diz que vai para o culto adorar a Deus e vai com mini saia, minha irmã, você não foi para adorar a Deus, você foi para o carnaval, não é assim? Você que diz que vai para a igreja com chiclete velho na boca o tempo todinho, você não foi para adorar a Deus, você foi para comer. Você que diz que vai para a igreja e fica mexendo no celular o tempo todinho, é melhor você ficar em casa, porque quem vai se reunir com os santos vai para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Jesus disse à mulher samaritana, ele foi categórico: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai como? Em espírito e o que mais? E em verdade. Essa adoração, ela independe de instrumento musical, ela independe de local. É um espírito que reconhece a grandeza, a majestade e a santidade de Deus. Quando você vê Moisés cantando em Êxodo, capítulo 15, versículo 6, ele diz: a tua destra, ó Deus, a tua destra permanece para sempre. A tua destra, ela destrói o inimigo. Ele estava falando do poder de Deus, professor César. Quando um crente vai para a igreja que ele tem consciência do poder de Deus, olha para cá, bota para cá, Daniel. Vocês podem observar que quando a gente está no culto hoje, o pastor fica dizendo: vamos adorar a Deus, meus irmãos, não é assim? Vamos adorar a Deus. Ou programa um culto bonito, ou programa um ambiente agradável de louvor. Deixa eu te dizer, não adianta ambiente agradável, não adianta fundo musical quando o teu espírito é podre, quando a tua alma é suja, quando o teu espírito não é renovado. O Espírito Santo, ele só habita onde a casa está limpa. Para um crente abrir a boca e dizer: Rei dos reis e Senhor dos senhores, só se ele estiver cheio do Espírito Santo. E aí, em 1 Coríntios 12, verso 2, leia, só para os irmãos entenderem que não é coisa da minha cabeça. Olha como é que a gente diz: Jesus é Senhor. 12. Jesus é Senhor. 12, 2. 1 Coríntios 12, 2. Sim. Vós bem sabeis que erais gentios, levados... Não, aí é Romanos, né? 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 2. Vamos 12, lá. 2. Vai lá. Vós bem sabeis que erais gentios, levados aos ídolos... É o 3, é o 3. 3. Portanto... vos quero fazer compreender isso, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus... E ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ou seja, a adoração, a glorificação ao nome de Cristo, a autoridade de Cristo, é só pelo Espírito de Deus. Se eu ficar na igreja, dê glória, irmão, adore, receba, olha, nós estamos como pregadores de feira, nós estamos como animadores de auditório. Eu tenho que incentivar o crente a louvar a Deus. Eu tenho que incentivar o crente a glorificar. Eu tenho que levar a adoração. Não, queridos, está tudo errado. Os verdadeiros adoradores. E ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito Santo. A nossa adoração é provocada pelo Espírito Santo de Deus em nós. Mas vamos lá, santidade. Quando você lê 1 Pedro 2,9, a Bíblia diz que nós somos a nação santa. Olha aí. Nação como? Santa. Então é por isso, quando eu coloco, tem irmão que se zanga, e tem deles que dizem assim: não, isso é uma profecia. Quando eu coloco assim: São Luís é do Senhor Jesus, negativo, meu filho. Quem é de Jesus é a nação santa, propriedade peculiar de Deus. São Paulo é do Senhor Jesus? É? Não, não é do Senhor Jesus. De Jesus é a igreja santa que está lá. Está na Bíblia, é isso aí, para ele não entender que sou eu. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita. Para aí, mas vós, olha o plural aí, e está indicando
indicando quem é a nação de Deus. Vai, geração. Geração eleita. Sacerdócio real. Sacerdócio real. Nação santa. Nação o quê? Santa. Santa. Aí eu vou dizer que o Brasil é a nação santa, é? Tem pistoleiro no Brasil? Tem maldade no Brasil? Tem droga no Brasil? Tem crime no Brasil? Tem mentira no Brasil? Tem político corrupto no Brasil? Tem bandidagem no Brasil? É nação santa? Santa é quem é de Deus. Olhe para cá. Tu pode ser político, tu pode ser deputado, tu pode ser juiz, tu pode ser doutor, pode ser o que tiver, ou o que quiser. Mas se não se voltar para Deus arrependido, não é a nação? Nação santa é um povo que ama a Deus, é um povo que deixa o pecado, é um povo que deixa a idolatria, é um povo que deixa o mundanismo e abraça a fé de todo o coração. Está aí, nação santa. Então isso aqui é muito interessante, gente. E aí, em quinto lugar, você tem o ministério. A natureza da igreja, ela é desenvolvida com dois grandes ministérios, o batismo e a santa ceia. E isso você vai ver aí na própria palavra de Deus, ok? Esses dois elementos, eles representam a nossa comunhão com Cristo e evidenciam a natureza da igreja. No batismo é que nós somos identificados com Cristo e na Santa Ceia a nossa comunhão com Ele através do seu sangue. E em sexto lugar, a igreja, a natureza da igreja é que ela tem que expressar serviço e amor. A igreja ela foi chamada para servir uns aos outros. Está aí em João 13, 34, 35, Gálatas 5, 13. Ok? Ela foi chamada para mostrar amor. Essa é a natureza da igreja. E aí você tem aqui, ó, em sétimo lugar, é o escatológico, a esperança da igreja. A igreja vive aqui na terra esperando as coisas melhorarem aqui. A igreja vive aqui na terra esperando o melhor governo. A igreja vive aqui na terra esperando a melhor política. Se todo crente, todo pastor entendesse a natureza da igreja, as coisas seriam outras, né? Eu não dá para botar aqui, mas daqui a pouco a gente apaga. E o pastor Luiz, ele vai colocando essa questão aí para os irmãos, ok? Já lemos a verdade prática. Eu mostrei aqui o que é a natureza da... Então, amanhã você começa com esses 7 pontos, mostrando a natureza da igreja. E aí quando você vai lá para Apocalipse, vamos ver aí Apocalipse 19, 7, 9, rapidinho, só para eles entenderem aí essa natureza da igreja. Vamos lá. 19, 7, 9. 7, 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, isso. E já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, isso. Puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Pronto, ele está mostrando a igreja como a noiva, que aguarda o retorno do noivo, e nós vamos habitar para sempre com o... Pronto, esse era o desejo de Paulo. Então eu apresentei aí 7 pontos. Vocês se lembram? Vamos lá, para não esquecer. 7 pontos. Nós temos aí a igreja, a natureza da igreja. Ela é o corpo de Cristo. A igreja vive em comunhão e em unidade. A igreja tem uma missão na terra, testemunhar. A igreja adora em santidade. A igreja tem o seu ministério, batismo e santa ceia. A igreja, ela expressa serviço e amor. A igreja tem uma essa é a natureza da igreja. A igreja não está mais para outra função fora dessa aqui. Se há um evangelho social, como alguns querem colocar, nós podemos fazer o bem a qualquer pessoa, sim ou não? Mas a natureza da igreja, primeiramente, é adorar a Deus, servir aos santos e evangelizar o mundo. Essa é a missão da igreja. Tem muita gente que diz, a igreja ela tem que ter isso. Se a igreja tivesse rádio, a igreja pode usar rádio, mas a missão da igreja não é comprar rádio. A missão da igreja é cada crente ser boca de Deus na terra. Eita, se a igreja tivesse uma televisão. A igreja não é televisão. A igreja é os pés e as mãos de Cristo nessa terra. Ela pode até ter um programa de televisão, mas esse não é o alvo da igreja. O grande problema é que nós estamos perdendo a natureza da igreja, ok? Então essa é a verdade prática. E aqui na verdade prática eu já estou dando quase toda a lição. Né? Que eu já li, eu já expressei toda a lição. Então amanhã você fala isso. Mas vamos para o texto agora. Vamos lá. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que vós éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme vós éreis guiados.
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus pode dizer Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e também a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Até o 11. Até o 11, vamos lá. Aí ele vai para o 12, ok. O pastor fez uma leitura, porque o pastor Zé Gonçalves, ele começa do 12 a 27. Mas você não vai compreender bem se você não começar essa leitura. Então, ele fez a leitura do 1 a 11. Vou colocar aqui, né? 1 a 11, ok? O que você vai entender desses versículos 1 a 11? Leia aí o verso primeiro, só para me situar os irmãos. Vai lá. Acerca dos dons espirituais. Muito bem. Essa é a tradução. No original, eu já preguei aqui, não começa assim. Começa dessa forma. Olha aí. Acerca dos espirituais. O assunto dos dons começa no verso 4. Ok? Começa no verso 4. Se você for para o latim, aí você vai encontrar essa expressão aqui. E nós vamos pontuar ela para os irmãos. Só um minuto. Se você for para o latim, nós temos a expressão spiritalibus. Essa expressão spiritalibus, na verdade, é um ablativo ou um dativo, que quer dizer pelos espirituais ou aos espíritos. Se for no dativo plural, está dizendo aos espirituais, objeto indireto. Se for pelo ablativo, pelos espirituais. Esse é o sentido latino. Agora, no grego, nós temos aqui, pneumatikon, dos espirituais. Olha aqui o artigo, aqui. Eu coloquei o versículo, peri. Por que Paulo começa com essa preposição? Ele estava ligando esse assunto com um assunto anterior. O problema da Santa Ceia, o problema de cada crente querer dizer que um era de Paulo, que outro era... Ou seja, peri, essa preposição aqui, ela pode expressar tanto vantagem como desvantagem. Ao redor de, acerca de, ou seja, ao redor de todo aquele assunto, de toda aquela temática, ele estava tratando desse assunto. Paulo ele estava ligando o que eles já vinham falando anteriormente com o capítulo 12, que ele vai começar agora. Porque todos os irmãos sabem. Olha aqui, bota para cá, Daniel, bota para cá. Eu quero que você chame seu pastor, chame seu irmão, chame o reformado, chame o calvinista, chame o incrédulo, chame o ateu. Você pode chamar todo mundo, porque eu vou dizer uma coisa muito interessante aqui para vocês sobre esse assunto. Que o apóstolo de São Paulo, ele está dizendo aqui. Olha, mas, aqui nós temos, mas acerca, ok? Mas acerca dos espirituais. Mas acerca dos pneumaticon, ok? Pneumaticon, mas acerca dos espirituais. Olha aqui. Adelphoi, aí ele está dizendo, irmãos. Veja bem, irmãos. Então aqui é o plural. Ele está dizendo claramente acerca dos espirituais. E o que ele quer dizer quando Paulo fala? Mas acerca dos espirituais. Interessante é que quando você atenta para essa particularidade, pneumaticon, como está aí no próprio texto, Paulo está dizendo de uma pessoa que tem a natureza espiritual. De uma pessoa que tem um espírito humano iluminado pelo Espírito Santo. Esse pneumaticon é uma pessoa que vive sob a direção do Espírito Santo. Olha para cá. Esse espiritual, quando eu falo desse espiritual, eu não estou falando daquele crente que vocês até se zangam comigo, que eu digo, mas eu disse que eu vou dizer a verdade. Tu pode se zangar comigo, mas eu quero que tu me mostre na Bíblia. E eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Mas acerca dos que são
espirituais. E olha outra coisa que eu quero dizer aqui, tudo que eu falo aqui, se vocês pegarem a teologia de Stanley Orton, se vocês estudarem Eurico Bergstein, se vocês estudarem os pentecostais sérios, eles acreditavam nos dons, mas eles não acreditavam nas loucuras que muitos pentecostais fazem hoje. Por quê? Porque o fato do Espírito Santo me usar não quer dizer que eu tenho que fazer loucuras emocionais para dizer que eu sou usado pelo Espírito Santo. Pode falar aí. E para que fique bem claro, que às vezes a gente anda por aí, o pessoal diz assim, mas o pastor Zé é contra a profecia. Eu disse, não. Ele é contra as molecagens que estão surgindo por aí. Profecia, ele é pentecostal, ele acredita em profecia, até porque a Bíblia mostra. Isso. Ele já recebeu profecia séria de Deus, se cumpriu, portanto, ele não é contra a profecia. Nenhum de nós somos contra a profecia. Agora, as molecagens estão fazendo, sim. Porque, veja bem, se nós estamos falando, vamos começar pelo texto, irmão César. Olha o que ele está dizendo, mas acerca dos que são o quê? Espirituais. Aí, quando você vai para o capítulo 2, verso 15, leia aí, pastor Luiz, olha o que ele diz no mesmo livro, 2,15, vai lá, de 1 Coríntios. Olha o que ele vai falar. Vamos lá, tu que é espiritual, tu que gosta de espiritualidade, vem para cá, que eu quero te mostrar o que é espiritual. Vai. Mas o que é espiritual... Mas o que é espiritual... discerne bem tudo. Para aí. Meu Deus do céu. Aí vocês ficam com raiva. E eu nem me importo com isso, porque eu prego é o que a Bíblia diz. Eu quero dizer para vocês aqui, querido pastor, eu respeito seu posicionamento. Agora tem uma coisa que eu faço. Quando eu venho para cá, eu leio um texto 5, 6, 7, 10 vezes para mim estar aqui. Quando eu venho para cá, eu leio vários comentários para mim estar aqui. Eu leio vários assuntos. Mas quando eu venho para cá, eu oro para estar aqui. Vocês entenderam? Agora, o que o pastor está dizendo, eu disse que Paulo estava ligando o assunto com os assuntos particulares. Mas Paulo está dizendo, olha o que Paulo diz, mas acerca dos espíritos. Agora vamos lá. Os cristãos de Corinto receberam os dons? Vamos lá, fale bem forte. Receberam? Eram espirituais? Vamos lá. Liga o microfone para vocês falarem. Vamos lá, vamos lá, tu que fala de mim, que diz que eu sou contra. Agora eu vou te mostrar o que eu sou contra. E pela Bíblia, não é historinha tua não, porque tu só fala pela tua ideia. Eu não. Olha para cá. Até o capítulo 11... Paulo só vinha tratando de bagaceira da igreja de Corinto. Pastor Adalberto. Até o capítulo 11, Paulo só vinha tratando de quê? Bagaceira da igreja de Corinto. Mas tu quer ver o que a igreja de Corinto tinha? Vamos lá. Capítulo 1, vamos lá. Hoje tu vai se zangar com o diabo, não é comigo não, porque tu vai dizer, rapaz, o diabo me iludiu muitas vezes. Falei. Vamos lá. Aí o pastor vai falar aí, vamos lá. É que, na verdade, a igreja de Corintos, ela era uma das igrejas que mais possuíam os dons espirituais. Isso. Porém, a gente vê Paulo tratando a carnalidade deles. Isso. Então, eles tinham os dons, porém não eram espirituais. E o que vemos hoje, pastor, na igreja é justamente isso. Pessoas que manifestam um dom em particular, porém são completamente carnais, enquanto o seu proceder, enquanto o tratar com as pessoas, enfim, na sua relação interpessoal, logo mostra que não são espirituais. Isso. Aí o professor César falou aqui, eu sou contra, é o que ele está dizendo ali, um crente carnal, dizer que é o quê? Olha para cá, bota para cá, Daniel. É o crente que ele está aqui na igreja, né? Fazendo o reteté, mas deve o bairro todo. Não é assim? Eu estou falando daquele que pega o WhatsApp para se amostrar, para dizer que é espiritual. Eu sou profeta. Eu tenho a última mensagem para 2024. Aguardem. Tu é um mentiroso. Homem de Deus e mulher de Deus não programa profecia, gente. Aí o pastor Adalberto falou, a igreja de Corinto, ela era espírito, só que quem estava mandando nela era a carne. Aí Paulo diz, vocês são tão espirituais, é aqui que eu quero. Vocês são tão espirituais, 1:5, olha o que diz, olha essa igreja. 1:5, em tudo fostes enriquecidos nele. Em tudo foste enriquecido neles, vai. E em toda palavra e em todo conhecimento. Essa igreja foi enriquecida em todos os dons, não é assim?
Só que o que estava mandando nela era a carnalidade. Vamos lá, capítulo 1. Um dizia, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu sou de... Pronto, capítulo 1. Aí Paulo diz, quer dizer que Cristo está dividido? É assim ou não é? Quando você vai para o capítulo 2, Paulo repreende e diz assim no capítulo 2, eu só quero pregar o evangelho, eu não prego filosofia. Eles queriam misturar filosofia gnóstica, filosofia dos homens com o evangelho. Capítulo 3, Paulo diz, vocês são carnais, porque havendo entre vós brigas, contendas, dissensões, sois... E o Espírito de Deus não está em vocês. Quando você vai para o capítulo 4, ele prossegue seguindo, falando o mesmo assunto. No capítulo 5 piora, porque no 5, quando você vai ver, eram os crentes levando os outros para onde? Para o tribunal e a molecagem de toda imoralidade. Tinha um lá que estava sendo pior do que os incrédulos, mantendo relação sexual ilícita. Quando você vem para o capítulo 7... problema no casamento, olha para cá, tu tá filmando, Daniel, tu tá filmando, bota para cá, problema no casamento, as irmãzinhas santinhas, aí o marido triscava nela, hoje eu quero minha véia, não é assim, eu estou buscando os dons do Espírito Santo, meu velho, te aquieta, não é assim, aí pronto, aí a mulher também triscava no marido, aí dizia, meu velho, hoje eu quero dormir contigo, aí ele dizia, eu estou em uma campanha de oração de 3 meses, se resguarde, minha velha. Aí quando o marido fazia assim uma forcinha para ter ela, ela dizia, te aquieta, velho, tu tá com saliência. Aí Paulo diz, vocês estão tentando esconder as responsabilidades do dia a dia através da capa da religião. Olha para cá, o que tem de líderes, o que tem de irmão, o que tem de irmã, que quer esconder uma santidade através da capa ele não quer cumprir a missão dele, ele bota o quê? O que tem de rapazinho aí, até homem, que não quer trabalhar e diz, agora Jesus me escolheu para ser pregador do evangelho. Preguiça! Tem ou não tem? Eu agora sou pregador do evangelho. Aí ele pega, vai para a internet, escuta os pregadores, né? Decora a mensagem. Teve um numa cidade aí que decorou tanto, que ele pregando lá no bairro dele, aí ele disse assim, quando eu estive no Japão... E aí quem teve foi o pregador, mas ele decorou tanto que ele se esqueceu de tirar o Japão e botar o bairro dele. Entenderam como é as coisas? O que eu quero dizer para os irmãos aqui, o que eu quero dizer é que a igreja de Corinto, ela estava fugindo das responsabilidades. Olha, a mulher não queria cumprir a responsabilidade conjugal, nem o marido. Aí Paulo diz, parem com isso. É assim ou não é? Parem com essa religiosidade. Ele diz, quem é casado cuida das coisas de casado. Foi assim ou não foi? E ele ainda diz mais, e se vocês forem fazer uma oração, seja por pouco tempo e no comum acordo. E outra mulher, se teu marido te procurar, te entrega para ele, porque o teu corpo não é teu. E outra, marido, deixa de tu inventar religiosidade. Se ela te procurar, se entregue a ela, porque o teu corpo... Paulo, irmão, veja a leitura. Aí fica um bocado aí com as espiritualidades, né? Assim. Tem até irmão que diz assim, eu beijei na minha esposa hoje, eu não posso ceiar. É besteira, meu Deus. Tem ou não tem isso? Pronto, eu beijei na minha esposa hoje, eu não posso ceiar. Onde é que você já leu isso na Bíblia? Isso aí foi criado no medieval. E muita gente com aquelas crendices, não é isso? Pronto, para inventar a história. Então, deixa eu te dizer aqui uma coisa nesta noite. Essa igreja, ela era espiritual ou não era? Mas a espiritualidade, lá vai, ela tinha os dons? Mas eles estavam em como? Capítulo 1, estavam na briga. Capítulo 2, não queriam o evangelho, queriam filosofia. Capítulo 3, briga, intriga, contenda. Capítulo 4, 5, 6, aí o pau quebra. Quando você vai para o capítulo 8, inchado, cada um deles. Capítulo 9, aí o problema era grande. No 10, no 11, você vai ver, eles estavam estragando a Santa Ceia. Aí quando Paulo vai começar o capítulo 12, aí ele diz assim, perir ao redor de todo esse assunto de vocês, acerca de tudo, eu quero falar sobre quem verdadeiramente é espiritual. Eita, glória a Deus. Perideton, pneumaticon, acerca dos que são espírito, irmãos. Adelphoi, plural. Olha aqui, ó. Telo, rimaz,
agoein, não são ignorantes. Quem é espiritual? Como é que você, o pastor Adalberto falou, como é que você diz que é espiritual e briga com seu irmão? Como é que você é espiritual e puxa a faca para o seu irmão? Como é que você é espiritual e está brigando com seu irmão? Como é que tu é espiritual e está dividindo a igreja? Como é que a irmã do ciclo de oração é espiritual e estão brigando as duas? Aí tem irmão que diz assim, olha, a gente tem que entender que a gente é ser humano. Não, não é não. Nós somos seres humanos agora, tendo a natureza divina implantada no nosso ser. E nós temos o Espírito. E a Bíblia diz lá em Gálatas 5,16, andai em esse e não cumprireis o desejo da... Quando você é cheio do Espírito Santo, tu não é de briga. Cheio do Espírito Santo, tu não é de contenda. Cheio do Espírito Santo, tu não bota banca. Cheio do Espírito Santo, tu não é da encrenca. Cheio do Espírito Santo, tu não monta barraca. Cheio do Espírito Santo, tu não é falso. Então, quando Paulo diz, quem é espiritual não é ignorante. Quem é espiritual julga todas as... Então, como é que eu sou espiritual? E a minha mulher me procura e eu desfaço dela. Como é que um marido é espiritual e a mulher toca nele e ele trata ela de qualquer jeito? Como é que você é espiritual e a sua vida é criar briga para levar os outros para os tribunais? E aí vem. Aí o apóstolo São Paulo, ele está falando dessa espiritualidade. Aí o pastor leu aqui, olha, ele está primeiro mostrando que se eles entendessem a natureza do quê? Dos dons, eles iam ter briga? Porque lá no capítulo 12, o que os coríntios queriam eram os dons de maiores evidência, maior visibilidade. Por exemplo, eles não queriam os dons que fossem tratar, como você tem, palavra de sabedoria, discernimento de espírito, né, assim, dom da fé. Eles queriam os dons mais impactantes, os mais poderosos. Eles queriam variedade de línguas, eles queriam se levantar no meio da congregação e para dizer que eles estavam possuídos pelos deuses. E aí eu não vou mentir, tem gente hoje no nosso meio que ele quer dar um grito maior para mostrar que é espiritual, sim ou não? Tem deles que querem disparar em línguas estranhas para mostrar que é espiritual. Tem muito irmão aí na internet perguntando para mim, pastor Zé, por que o senhor não fala línguas? Pois, meu Deus do céu, eles queriam que eu pegasse aqui, na hora que eu chegasse aqui, eu já disparasse, antes de começar a lição. Queridos, veja bem, quando você lê Marcos 16, 17, Jesus fez a profecia. Observem bem, ele disse assim, falarão novas. Aí quando você vai para Atos 2, a Bíblia diz que lá em Atos 2 eles falaram línguas estranhas. E quando você observa, eles não estavam na rua, eles estavam no cenáculo, no templo. Eles falaram línguas e as línguas faladas eram uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Por que eles falaram línguas dentro? Falaram línguas dentro do cenáculo, que eles perceberam para provar que eles haviam recebido o Espírito. Por isso a evidência de língua. Lá a evidência de língua que desceu sobre eles não era para provar espiritualidade, eles já eram crentes. Não era para provar nada, era só para mostrar que eles foram batizados. Aí quando você vai para 1 Coríntios 14, Paulo está falando das línguas na congregação. Aí, quando ele começa a falar em línguas, depois que você recebe, ele diz que não é para tu andar se amostrando. Vamos ver aí, 1 Coríntios 14, 2, rapidinho, leia aí. Vamos lá. 14, 2. 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. O que fala língua estranha. Por exemplo, aí eu estou aqui na igreja, eu começo a disparar e marchar em língua. Pá, 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 pá. Não é assim? Eu estou falando. Aí o irmão que está na igreja, o irmão César, ele vai baixar a cabeça e vai ficar só assim, glória a Deus, glória a Deus. Porque aquela língua sem interpretação, ela não está servindo para coisa nenhuma na congregação. Não edifica, é isso que eu quero dizer. E os crentes de Corinto estavam bagunçando o culto. É por isso que no último versículo ele diz, tudo com decência e ordem. Está aí ou não está? Então você observa as três características das línguas. Lá em Marcos 16, 17, era uma cumpriu ou não se cumpriu? No dia de Pentecostes. E dentro do cenáculo eles falaram línguas. Qual foi o propósito? Para mostrar que eles foram batizados. E lá em Corinto, Paulo está tratando das línguas no culto, que deve ter ordem. Agora me mostre um versículo que diz que você tem que pegar o microfone e falar línguas.
E eu tenho meu momento de intimidade com Deus. Agora, a minha língua estranha não é para eu fazer show de púlpito para mostrar para ti que eu sou espiritual. Sabe quando é que você sabe que eu sou espiritual? Mateus 7,20. Pelos frutos os conhecereis. Você não vai conhecer nenhum pastor espiritual quando ele fala língua. Agora, a maioria dos crentes hoje que não entenderam a real interpretação sobre as línguas e os dons, eles confundem isso. A verdadeira espiritualidade é pelos frutos e não pelos dons. Porque aí está, a igreja de Corinto tinha os dons, mas ela estava andando na carnalidade. Ok? Outra coisa, manifestação. Uma moça, ela até colocou aí, que eu não olho nada meu, mas você tem aí a expressão de aereses, essa expressão de aereses que aparece aí no próprio texto grego. Eu não sei se eu coloquei, não coloquei. Se vocês analisarem ela aí no texto original, essa expressão ela quer dizer distribuição, diferença. Ou seja, a cada um Deus dá um dom de fé diferente. Não é isso? Agora ele diz, a manifesta, aqui ó, phanerosis. Vamos lá, phanerosis. A manifestação, a visibilidade, ele diz, é dado para o que for útil. Olhe para cá. Agora eu te pergunto, veja bem, qual é a manifestação? Leia aí o 7, rapidinho, vamos lá. Mas a manifestação do Espírito... Mas a manifestação de quê? Do Espírito. Do Espírito. Agora vamos lá, vocês que são pastores e professores e querem participar. A manifestação, ele diz que aí, o que ele diz aí, pastor? É dada para o que for o quê? É dada a cada um para o que for útil. Simiferon, a palavra aí é para aquilo que beneficia, é para aquilo que traz resultado. Agora, aonde é que você prova nesse texto aqui que rodopiar dá resultado? Me prove agora. Aonde é que você, lendo esse texto, você prova que pular de um pé só dentro da igreja, traz resultado? Me mostre. A manifestação é dada, ou seja, a visibilidade de que dom ele estava falando. Aí vem, oh meus irmãos, meu Deus, aí vem palavra de sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, não é assim? Aí vem fé, aí vem dons de curar, vem maravilhas, aí vem profecias, aí vem variedade de línguas, aí vem interpretação. As manifestações são essas. Olha para cá, bota para cá, Daniel. Em momento algum na Bíblia, a Bíblia fala de manifestações emocionais. Para que não houvesse nenhuma outra coisa, ele taxou o que era a manifestação do Espírito. Pronto, agora o pastor Luiz disse. Pentecostais de todo o Brasil, pentecostais. Olha o que o pastor acabou de falar. Observem bem, ele está dizendo aos irmãos de Corinto que estavam procurando dons para se amostrarem. Ele está dizendo, cada manifestação do Espírito vai acontecer para ajudar alguém que está no corpo, que é a igreja. A edificação, essas manifestações provocadas por nós, como o glamour, eita, a igreja foi tomada e os crentes correram e pularam, não quer dizer manifestação do Espírito. Pode ser uma emoção, pode ser uma alegria, como alguém que na verdade atenta para um movimento qualquer. Agora, a manifestação do Espírito, aí vem agora o mais interessante. Vem cá, irmão, tu que está de terno, que cantou. Vem mais interessante. Digamos que esse irmão, ele vai chegar lá em casa. Pastor Ziel, eu tenho uma profecia para o senhor. Bota aqui. Diz aí. Aí tu pode dizer, pronto, Tu vai profetizar para mim. Profetiza para mim, só para me dizer, para dizer. Vai, fala. Pastor Ziel, o senhor vai ter muitos bens, eu vejo na sua vida. Oh, glória. Deus vai lhe abençoar com Amém. muitos bens, vai lhe dar um carro. Glória a Deus. Um apartamento. Eita glória. Não é? Pronto. Essa profecia dele, obrigado, irmão. Essa profecia dele, eu vou ouvir. Porque a Bíblia diz que é para ouvir tudo e julgar. Não é assim? Sim ou não? Eu vou ouvir tudo, eu vou julgar. Agora, digamos que tem irmão que tem uma emoção forte. Se ele chegar nesse tom, ele pode chegar simplesmente o Espírito Santo tomando ele, e ele chegar e dizer, pode vir para cá.
Irmão César, eu estava lá em casa e o Espírito Santo me falou. Não é isso? Que tem isso e isso na sua vida. Tem, irmão, isso na sua vida? Aí ele diz, tem, pastor. Não é assim? Ou seja, o Espírito Santo está manifestando em mim, meu Deus do céu, meus irmãos. Ele está manifestando em mim o que está acontecendo na vida dele. E eu vou dar uma palavra de saber ou de conhecer. Pronto. Eu chego para esse aqui e digo, olha, pastor, eu estava lá em casa orando e o senhor me mandou aqui. O senhor tem essa doença tal, tal, tal. E ele disse que é para eu orar porque ele vai manifestar o dom da cura. Acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece? Pronto. Agora, aqui eu estou falando que o Espírito Santo está se manifestando em mim. Eu posso chegar e entregar, e a Bíblia diz que o Espírito, outra coisa, eu já preguei aqui, naquele momento não é Deus falando, Deus já entregou a mensagem. Sou eu que estou agora dando o recado, e o meu Espírito é sujeito a quem? A mim mesmo. Pronto, eu não posso chegar lá descontrolado, marchando, feito doido. Não existe isso. Pode ir. É exatamente aí aonde entra o show, o profeta querendo usar uma revelação divina para se promover nessa situação. Irmão, tem hora que a gente está pregando, que vê, até agora o irmão disse para mim, pastor, se naquela hora eu vi o senhor pregando, olha quem estava lá. Ele estava lá. O senhor naquela hora estava pregando. Se o senhor tivesse dado liberdade, a liberdade que eles estão falando é essa, né? Eu largar o microfone, né? Aí disse, acabou. Eu não prego mais. Aí eu vim para a igreja, né? A escrita também aí eu fico. Isso não é manifestação do Espírito. Isso é emocionar. Vocês estão entendendo agora o que é manifestação? Fala aí, senão eu não vou ouvir. O que a gente está aprendendo nesta noite é que a manifestação sempre visa o bem do outro. Meu Deus. É para o que for útil, pastor. Não é isso, pastor Adalberto? É para o que for útil. Então, olha aqui, ó, entendendo os dons, a natureza os dons é para me exaltar? Os dons é para exaltar o pregador? Os dons é para fazer alguém celebrar um show na igreja? Os dons, a manifestação é para o que for útil. E outra coisa, quando o Espírito se manifesta, é para atender uma necessidade do corpo. Meu Deus do céu. Vamos lá. A importância de sermos espirituais. Quem é espiritual faz o quê? Julga. Nós já falamos aí. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:21, é bem curtinho, né? Examinai tudo, retende o bem. O bem. 5:21. Examinai tudo, retende o bem. Daí, como é que eu sou espiritual? Eu não vou examinar. Eu examino, irmão. Eu examino. Às vezes eu estou olhando para o pregador aqui, ele está pregando, você vê a simplicidade e a humildade dele na fala. Como também você vê a arrogância dele. Sim ou não? Você vê a arrogância, o ar de superioridade, o ar de erudição. Ele começa a pregar de forma que ele demonstra que todo o auditório e quem está atrás dele não sabe mais do que ele. Eu cheguei aqui e eu quero dizer para vocês, trouxeram um dia desse aí um pregador ao Brasil e eu só observando aquilo, eu não vou citar o nome dele, trouxeram aqui, aí alguém diz, um grande profeta chegou no Brasil, e eu estou fazendo o que aqui, irmão? Agora preste bem atenção, esse profeta que vocês trouxeram, ele não pregou uma vez na rua, só pregou na igreja que os brasileiros já evangelizaram e já criaram pela fé em Cristo Jesus. Aí diz assim, profeta que vem ao Brasil tem uma grande mensagem. E qual é a mensagem que ele tem, se não for essa daqui também? Hein? A grande mensagem que quem tem também sou eu, é você, somos nós, sim ou não? Nós temos a maior mensagem, é essa daqui. Aí chegou o maior profeta no Brasil. Larguem dessa besteira, gente. Vamos ser espirituais. O espiritual discerne tudo, é isso que Paulo está dizendo. Meu Deus! Aí lá vai. Aí ele tem duas coisas. A ligação dos dons no culto e a ligação dos dons com o próprio crente. No culto, quando o Espírito Santo te usar, é para o bem do irmão. É para a glória e não para a tua exaltação. O dom nunca é dado para a minha exaltação. O dom é dado para exaltar a quem? E ao benefício do próprio irmão que recebe. Porque o dom, e Stanley Horton, na teologia que ele organizou, ele fala isso. O dom não é para me abençoar. O dom é para abençoar quem está
precisando. Eu sou apenas um É por isso que aqui no ablativo, aqui ó, spiritalibus, essa expressão no latim, no ablativo, é pelos homens é espírito. Nós, bota para cá, Daniel. Tu tá filmando, Daniel? Bota para cá. Quem é espiritual vai ser apenas um instrumento para que ele possa levar as bênçãos de Deus para quem precisa delas. Aí lá vem a concessão dos dons. Os dons, eles são dados não porque você é importante. Eles não são dados por méritos. Eles são dados pela graça e o poder do Espírito Santo de Deus. Ok? Aí vem diversidade e o quê? E manifestar. Eu já falei agora há pouco sobre a manifestação. Explicamos cada manifestação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. E a diversidade, pastor Zéu. Por que há diversidade de dons? Vocês querem participar? Quem quiser, bora lá. Por que há diversidade? Por que tem dom de curar? Por que tem dom? Aí você vai para Romanos 12, tem dom de serviço. Aí você vai para Efésios 4, 11, tem dom de ministério. Por quê? Eu acredito que é pelo próprio organismo da igreja. A igreja é um organismo, ela se manifesta de diversas formas. Então, para o Espírito Santo também satisfazer, cumprir, edificar essa igreja na sua completude, ele também precisa abranger todas essas esferas, social, cura orgânica, da saúde, da mente, do corpo, essa série de coisas. Ele falou daquilo que Deus dá para o corpo, não é assim? Mas sabe por que tem diversidade? Para que não haja quebra no corpo. Cada crente tem um dom e cada dom é útil para ou seja, ninguém pode se achar maior no corpo, por quem é que está dando o dom. E se o dom parece, Paulo diz aí, e se o dom parecer mínimo, mas veio de quem? De Deus, veio do Espírito Santo. E se veio do Espírito Santo, é para o corpo. Tem lugar que o grandão que está com dom, se achando grandão, ele não chega no corpo. Mas o menino, ele chega. Vocês entenderam agora? Então, a diversidade é para isso. Fechamos isso aqui. Agora ele vai entrar no assunto que nós vamos tratar. Nós fizemos análise de toda essa parte aqui, do verso 1 ao verso 11, para que todos entendam a essência dos dons. Ok? Agora nós vamos para a parte que a lição está tratando. Vamos lá. 1 Coríntios 12 a 21. Vai lá. 21. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, Sim. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo também? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, aonde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Entendeu? Até o 21, né? É até o 27, né? Vamos embora. Já? Já leu, não já? Não, li só até o 21. Não, vai lá, vamos fechar. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Isso. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. Muito bem. Então vamos analisar agora. Observem bem que nós falamos aqui da diversidade e da manifestação. Quando nós falamos dessa diversidade,
nós falamos que Paulo estava deixando claro que a bondade de Deus estava na igreja. Como é a bondade de Deus, professor César? É que a bondade de Deus, sem o Senhor merecer, Ele te deu a palavra da sabedoria. Sem esse aqui merecer, Ele deu a palavra do conhecimento. Sem aquele ali merecer, Ele deu variedade de... Agora, isso é para o benefício do corpo, que é o quê? A igreja. Essa diversidade de dons é para que não haja no corpo a divisão. Vê o verso 25. Olha aí, verso 25 que ele leu 25, aí. para que não haja divisão no corpo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Pronto. Por que tu divide o corpo se o corpo tem tudo o que é necessário? No corpo que é o corpo de Cristo, a igreja, o Senhor tem talentos capacitados, dirigidos pelo Espírito Santo para beneficiar o corpo. Se todo crente soubesse disso, não teria divisão e nem contenda, porque quando o irmão precisa de uma palavra, Deus vai usar quem? Vai usar esse aqui, vai usar esse aqui, vai usar esse aqui. Só que quando eu não tenho espiritualidade verdadeira, eu vou se apossar de algo que não é meu. Entenderam agora? Eu tenho o dom de profeta, ou seja, tu tem o dom, ou é o corpo que tem o dom? Porque nenhum uso desses dons é para particularidade. Os dons só servem para quem? Para o corpo. É isso que quero mostrar para os senhores. E aí vem o mais interessante. Essa diversidade aí que o pastor está falando, ela é analisada por Paulo de modo análogo e que está colocando o corpo no seu aspecto orgânico. E aí vem o mais interessante. Porque, veja aí o versículo que ele diz, porque, vamos lá, o corpo, não é isso? Porque os que em nós são mais honestos, é esse? Não, porque o corpo foi criado pelo próprio Cristo, né? É do versículo aí, começa do 12, vai. 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros... Pode ir, vai. Todos os membros são... Pode passar. Porque, para os irmãos observarem bem aí, é no verso 12, é o 12. É o 12? É. Porque assim como o corpo é um e tem muitos... Porque assim como o corpo é um. E tem o quê? Muitos membros. Muitos membros. E todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Observem bem, quando você pega essa preposição gar, aqui ó, gar, to, soma, aqui o corpo, essa expressãozinha aqui, gar, ela quer deixar claro que o corpo foi criado por quem? Por Cristo. O soma aqui não é apenas um cadáver. O soma aqui ele está sendo usado espiritual e ele está sendo usado também eticamente. Então, aí nessa passagem bíblica, quando Paulo fala desse assunto, ele está mostrando que o corpo ele foi criado por Jesus Cristo. E aí é o mais interessante. Vamos ver aí Romanos 12, verso 5. Rapidinho, abre aí. Paulo quer mostrar que a unidade da igreja, nesse versículo, através dessa preposição, ela foi criada por Cristo. Quem cria a unidade, é por isso que ele usa soma. Olha como isso é interessante. Ele não usou organização, ele não usou clube, ele usou o soma. Ou seja, toda essa unidade do corpo é aquilo que está em Gálatas 3:28. Em Cristo não há judeu, nem grego. Em Cristo não há servo, nem livre. Em Cristo não há homem, nem mulher. Todos vós sois um em Cristo. Então, quando Paulo diz por que, ele está dizendo que essa unidade do corpo, ela foi criada por Cristo. Então, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No corpo de Cristo não há defeito. No Osiel, individualmente, há defeito. Mas o corpo de Cristo é perfeito. Se vocês analisarem o capítulo 12, o verso 3, ele diz, fostes bati lá é auristo, ou seja, acabou. O corpo de Cristo não precisa de reajuste. O corpo de Cristo não precisa de reparo. Quando você diz, olha, essa igreja está fraca, essa igreja, não é a de Cristo, porque a de Cristo é viva. A de Cristo é nação santa. A de Cristo é propriedade exclusiva. Quando você vê um membro em briga, em contenda, em raiva, desavença, não é do corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo mantém a unidade. Eita, glória a Deus. Vamos lá. Então, observem bem. Nós estamos aqui. Agora ficou aqui, ó, a unidade orgânica da
da igreja. Nós falamos que quem faz a unidade é o próprio Senhor Jesus Cristo. Mas há uma coisa que eu quero falar desses versos 12 a 21. Nesse verso 12 a 21, vocês podem observar que está claro que não há, por exemplo, eu quero deixar que os dons não são temporais. Os dons são atemporais, ok? Como é que eu provo isso, pastor? Os dons não cessaram. Agora, vocês podem observar que John Wesley, George Miller, você pode observar Hudson Taylor, D.L. Moody, a história, ela está mostrando John Wesley, que esses homens foram usados por Deus com os dons espírito, ou seja, os dons não estão atrelados ao tempo, porque o mesmo diabo que caiu e que hoje persegue a igreja, ele muda? Ele é o mesmo, é ou não é? Então por que os dons vão mudar se o diabo não muda? Olha aí quem é sensacionista. Eu quero dizer para vocês o seguinte, escutem bem. A natureza do homem que ele pecou lá no Éden é a mesma hoje? É ou não é? A natureza do diabo é a mesma hoje? E como foi que a igreja primitiva lutou contra tudo? Com os dons e o poder do Espírito? Então, aí como é que eu vou dizer que os dons cessaram? E não há um versículo na Bíblia que diga que os dons cessaram. Agora deixa eu dizer, eu estou dizendo, e eu vou falar aqui agora, mais uma vez, bota para cá, Daniel, o que eu quero dizer aqui para vocês esta noite, é que os dons não me dão nenhuma autoridade para eu mostrar emocionalismo. O dom, ele pode vir em mim de uma maneira natural, mas sobrenatural. Lá vai, eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que eu esteja pregando aqui no culto, eu estou pregando a palavra de Deus, pregando. Quando termina o culto, olha aqui o dom da profecia, o dom da revelação, palavra do conhecimento. Eu estava pregando aqui em uma das igrejas no campo. Eu fui pregar numa igreja, lá na Vila Maranhão. E eu pregando, meus irmãos, eu dando um estudo. E quando eu terminei o estudo, eu corri para o banheiro que eu queria urinar. E quando eu fui urinar, aí eu ia saindo, um rapaz disse assim, o que o senhor quer com a minha vida? Por que o senhor está dizendo tudo o que eu sou? Ninguém sabe desse meu problema de AIDS. Eu disse, não, rapaz, eu não estou falando de ti. Mas o senhor falou toda a minha vida ali. O senhor estava me usando, naquele momento, com a mensagem para ele. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer agora? Agora, quem quer se amostrar e quer mostrar para o público que é usado, se fosse eu, na hora que eu voltasse do banheiro, eu ia pegar logo, se eu tivesse esse espírito, que é a espiritualidade, entre aspas, dos corintos, aí se eu quisesse botar o culto para pegar fogo, irmãos, agora na hora que eu terminei de pregar aqui, aleluia, meu Deus, agora um moço ali me parou. Primeiro eu ia colocar o moço em ridículo, porque só quem sabia era ele, e agora o Espírito tinha me revelado. E aí pronto. E quantas vezes não termina o culto, uma irmã diz assim, pastor, hoje o senhor falou toda a minha vida. Pastor, hoje eu vim para o culto pedindo uma palavra de Deus, e quando o senhor começou a pregar ali, é assim ou não é? É a mensagem profética. Agora a gente só crê em profecia quando para. Eis que assim diz. Só se mudar o tom de voz, não é assim? Só se ficar mexendo a cabeça, ou então começar a chorar. Aí pronto, isso não tem nada a ver com espiritualidade. É emoção, é grito. E eu sei que nós somos seres emotivos. Dizem que até mesmo o ser humano, ele é quase 80% emoção. Tem uns que botam 90% e 10% razão. Mas muito cuidado. A Bíblia diz que é melhor você dominar o seu espírito do que dominar uma cidade. Um homem controlado no seu espírito é coisa linda, é coisa boa. Um pregador que sabe que tem que pregar no púlpito a mensagem do quê? É isso que eu quero dizer para vocês. Eu não fui chamado para fazer show, eu não fui chamado para correr de um lado e do outro dentro da igreja, eu não fui chamado para rodopiar, eu fui chamado para pregar a palavra. E a minha alegria, ela edifica só a mim mesmo, porque a alegria não se transfere. Então, muito cuidado. A minha alegria é a alegria da salvação, ok? Nós temos que entender que os dons, eles não são temporais. Eles são pronto. Deus atuou na igreja primitiva, atuou em nós. Nós temos provas históricas. Vários homens foram usados por
por Deus. Nós já falamos que a importância da diversidade na operação é para que não haja divisão, ok? A bondade divina na unidade orgânica. O Senhor cria o corpo e enche esse corpo de dons para que ele seja A igreja não precisa de nada lá de fora, meus irmãos. Oh, meu Deus do céu. A igreja, olha para cá, quem dá, tem pastor que sai daqui, aí vai para os Estados Unidos, aí quando chega lá, vê um culto, aí quer trazer o culto de lá para cá, quer trazer a tradição de lá, quer trazer os costumes de lá. Quem dá o que a igreja precisa é o Espírito Santo. Quem sabe a necessidade do corpo, quem é? É o Espírito Santo. Então a única coisa que eu tenho que fazer, olha aqui meu querido pastor, querido irmão, querida irmã, você não precisa imitar ninguém, você não precisa buscar modelo do church lá do United States, você não precisa buscar modelo lá na Alemanha, na Inglaterra, você não precisa estar preocupado com o que vai fazer com a igreja em 2024. Dobre os seus joelhos, ore a Deus e diga: Senhor, a igreja é tua, o teu Espírito Santo é quem sabe a necessidade. Eu oro para que o Senhor possa agir conforme o seu querer na igreja. Não é assim? Aí o Senhor Deus opera. Mas não precisa ficar procurando coisa para a igreja. Os homens, quando procuram coisa para a igreja, aí lá vai a invenção dele. Culto de rosa, o que mais? Culto de sal, culto de unção, culto de vitória, culto não sei de quê, porque eles não estão entendendo que quem age na igreja é o Espírito Santo. Ok? O propósito da palavra corpo, o propósito da palavra corpo é já para mostrar a unidade, para que não haja divisão. O que acontece quando se usa essa palavra corpo? Não tem Quem já viu dizer o pé, a pessoa quer levantar e o pé esquerdo dizer: hoje eu não vou trabalhar, eu vou ficar aqui, tem isso? Ou o direito dizer assim: tu vai. Não, os dois cooperam para o bem do corpo. No corpo não tem. Como é que você... Olha, Daniel, tu está filmando para cá. Como é que você diz que é espiritual? Eu já vi irmão profetizando. Olha para cá, irmão. Profetizando entre aspas. Eu quero dizer para ti que aquele negócio que tu está pedindo, eu vou te dar. E muitos crentes vão ficar chupando o dedo. Olha, a inveja que tem... Irmão, meu Deus, isso é do diabo, gente. Isso é do diabo. Porque olha para cá, se o corpo, quem é o cabeça do corpo? É Jesus. O corpo somos nós. E o Espírito vitaliza o corpo. Quando ele vitaliza o corpo, seja um dom mínimo que ele está dizendo, ele vai dar para beneficiar o membro do... Então como é que eu vou te dizer? Aquela inveja está que nem cor de macumba. Os invejosos vão ficar para ti olhando. Não, meu Deus do céu. Fala aí. Até porque, se um se alegra, todos nos alegramos, porque estamos no corpo. E se um sofre, logo todos nós sofremos, porque somos do mesmo corpo. E é isso que o Paulo diz aí, não é, pastor? Exatamente. Se um padece, todos padecem. E se um se alegra? Todos então alegram. Como é que eu recebo uma bênção? Olha para cá. O que tem de gente dizendo que é espiritual, invejosa dentro da igreja, com concorrência da igreja. É uma concorrência, é um querendo pregar melhor do que o outro, é um querendo procurar um debate com o outro, é um querendo procurar um versículo para desfazer do outro. Isso é espírito de concorrência e do diabo. Quem é de Deus tem o mesmo ideal. Quem está no corpo glorifica a Deus. Não tem concorrência. Todos no corpo têm o quê? Hein? O senhor quer perder esse dedinho aqui? O senhor quer perder esse dedinho? Não, não é pequenininho? Mas o senhor não quer cortar ele, não? Agora veja bem, irmão César, todos no corpo têm o mesmo? Na hora que corta esse dedinho bem aqui, quando você vai pegar qualquer coisa, que só esse aqui agarra, que alguém olha e diz: olha, rapaz, fulano tem um defeitozinho no corpo dele. É assim ou não é? Olha para cá. O membro mais humilde no corpo, ele tem o mesmo valor do que é usado com dom de profecia, do que é usado com a palavra do conhecimento, do que é usado com dom de discernimento. Todos têm o mesmo. Esse é o sentido orgânico que Paulo quer dar. E aí, observe, em último lugar, o corpo expressa o quê? Comunhão. No corpo, ele falou aqui agorinha, no corpo não tem concorrência. O que tem no corpo é o compartilhar. Ele, por exemplo, eu sei que o irmão César está precisando, e ele que tem o amor de Cristo, o Espírito Santo, ele vai tocar nele para levar lá para aquele membro. Meu Deus do céu, meus irmãos.
É assim ou não é? Ele vai levar. Quando você vê um membro da igreja, e eu sou pastor de igreja, eu trabalho aqui no Tirirical. Quando eu vejo um crente dizendo, eu não contribuo para a sede, eu sou da área, você não é do corpo, filho. Lamentavelmente, você não é do corpo, porque o corpo não tem área. O corpo não tem grupinho, o corpo não tem panelinha, o corpo, quem está criando, tem muitos dizendo que estão vivendo na igreja, mas é numa concorrência, só quem entra é fulano, ele só bota fulano, é por isso que um verdadeiro homem de Deus e um líder, ele vive na direção do Espírito, porque se não for na direção do Espírito Santo, tu negocia, tu vai camuflar, tu vai receber presentes, tu vai iludir, até o próprio Samuel quase ia sendo está lá em 1 Samuel 16, entrou um menino de Davi, de Jessé, e ele disse logo, é esse, por causa da aparência. E quando Deus pega um pretinho velho que nem eu e bota lá, eu não tenho culpa não, é ele. E se pega um da venta grande e bota lá, pronto, é ele que botou. E se pega um da cabeça pelada e bota lá, tia quieta que foi ele que botou. É assim? Isso é corpo, gente. E corpo é como, e na comunhão há o quê? Atos 2, 42 em diante, todos perseveravam unânimes, e em toda alma havia temor, e eles vendiam o quê? As propriedades, e dava para quem? Isso é comunhão. Pronto, então nós vamos aqui agora. A igreja, a natureza dela, como corpo, ela tem uma dimensão confessional. Olha aqui o que eu coloco. O que é confessional? Ela vive na palavra. A natureza da igreja, já coloquei aqui as 7 coisas, não já? Mas a primeira característica dela, a natureza da igreja, é que a verdadeira igreja, ela começa com a palavra. Igreja que não gosta de palavra, igreja que só anda falando negócio de reteté, não é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus é logocêntrica. Essa palavra logocêntrica é essa palavra aqui, ok? Deixa eu colocar aqui rapidinho. É essa palavra aqui. Vou colocar aqui no nominativo porque está lá. É isso aqui, ó. Logos, ok? Logos. Pronto. Aqui é a palavra. Lá no tempo dos filósofos, quando a filosofia entrou para o meio da igreja, eles buscaram isso aqui para entender como um ser divino. Mas aqui, no sentido mesmo bíblico, é o próprio Cristo, é o próprio Deus que é a palavra, ok? É a palavra. É essa palavra aí. E quando você vem para o original, ok? Essa palavra aqui, rema, essa palavra rema, que aí tem gente que diz, não diga logos, diga rema, é a mesma coisa. Aqui a palavra logos é a palavra ideologizada, aqui rema é a palavra falada, mas eu falo o que vem de logos é a palavra. Acabou-se a conversa. Aí vocês podem observar, a igreja que tem a palavra, ela é logocêntrica. A igreja que tem a palavra, ela é edificada em quem? Em Jesus, porque sabe que ele é a pedra a pedra principal, a pedra modelo, a pedra tipos, é ele. A igreja que é confessional, a sua eclesiologia é o quê? É bíblica e cristológica, não é isso? Essa igreja, ela tem uma fundamentação aonde? Na Bíblia e aonde? Que Cristo é a mesma palavra. Ok? A igreja confessional, qual é o parâmetro para as suas crenças, para o seu louvor, para a sua adoração? Qual é? A palavra. A palavra faz parte da igreja verdadeira. Nós não precisamos, lá vai. Deus pode me usar com o dom da profecia, sim ou não? Mas o que dirige a igreja é o dom da profecia? É não, gente. Tem crente, tu tá filmando direito, irmão? Bota pra cá. Tem crente que ele fica no culto, aí a gente tá pregando a palavra, ele fica dormindo, a Bíblia caindo, não é assim? Aí ele fica, aí quando dá fé, que na hora que chega na hora que eu entrei aqui, eu vi aquela irmã de blusa preta, levanta, irmã. Isso aí eu sei fazer também, irmão. Aí a irmãzinha levanta. Quando a senhora entrou aqui, naquela madrugada que você me buscava, eu, Senhor, te vi. Aí a irmã começa a chorar, porque quem é que nunca buscou a Deus de madrugada num problema? Meu pai, isso é pilantragem, rapaz. Não é assim? Meu Deus do céu. Aí ele fica com isso. Agora, olhe para cá. Aí quando a gente está pregando, é o irmão o tempo todo dormindo. E eu estou pregando o quê? A maior profecia do mundo. A palavra proclama.
Porque a Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para corrigir, redaguir, instruir na justiça. Eu nunca li na minha Bíblia dizendo toda profecia preditiva. Eu só leio na minha Bíblia toda profecia proclamativa. Deus pode usar algum irmão em algum momento com uma palavra uma profecia para ajudar aquele irmão, mas não é para salvar, não é para edificar, não é para trazer uma vida de estrutura espiritual, porque só quem traz é a palavra. E aí, aqui o pastor Zé Gonçalves está certinho, ok? A igreja, ela é pneudinâmica, a igreja confessional. Por que ela é pneudinâmica? Por quê? Porque ela é selada com o Espírito Santo, ou seja, ela foi batizada com o Espírito, mas esse selado aqui, batizado com o Espírito Santo, é a formação da estrutura da igreja no corpo, ok? Agora, ela também é batizada com o que é capacidade para pregar o evangelho, ok? Aí o Espírito Santo é quem trabalha no convencimento, mas ele vai pregar o que os pregadores pregam na rua? A palavra. O que o missionário prega no país lá fora? Ele só vai fazer o quê? Só pregar? E quem é que vai trazer o processo? Pronto. Então pronto, irmão, a igreja, a natureza dela, a igreja que tem palavra, ela tem essa confissão firmada o Espírito Santo traz a nova vida, não é isso? O Espírito Santo gera uma nova que a regenera. Pronto. O crente é selado pelo Espírito, para dizer que ele pertence a quem? A Deus. E o Espírito dá testemunho. Quem é que diz que eu sou filho de Deus? O Espírito testifica. Eita, rapaz, meu Deus do céu. Agora eu estou dizendo, cuidado com as manifestações de fumaça, que são os carismas que os homens dizem. Eu, quando cheguei aqui, estava seco. Tu chegou aí, nós já estávamos lá pregando faz tempo, besta. Não é assim? Chega aqui em São Luís, aí vai para Cruzadona Grande, a gente já andou na rua evangelizando, pregando, aí não é assim? Aí quando ele chega, olha o tanto de gente que eu arrebanhei, tu não sabe o quanto a gente gastou de carro de som. Olha aqui os cantores, louvem a Deus pela vida dos pastores. Aí, às vezes tu pensa que é só tu. Eu tenho fama de levar. Não. Aqui é o pastor com o irmãozinho, dizendo todo dia, vamos lá meus irmãos, não é assim? Tem deles que até freta ônibus, gasta ônibus, não é assim? Tem deles que até diz, pastor Zé, eu não tenho dinheiro não. Eu disse, não, mas eu pago para tu ir, não é assim? Aí quando tu chega lá e tu pensa que é tu, não é tu não, é nós. Na igreja não tem o tu, na igreja tem o nós. Não se amostra não. Porque aí tem deles que fica, quando eu cheguei, aí o pastor fica orando, irmão, eu li agora que uma igreja avivada, uma igreja dinâmica no culto, ela só é assim quando um pastor, ele vive ensinando para ela constantemente a vida de comunhão com Deus, a vida de comunhão com o Espírito Santo, aí ela se torna uma igreja saudável. Aí pronto. Às vezes a gente vai pregar no local, aquela igreja, o pastor não ensina ela, o pastor é só doido por política, é só atrás de dinheiro, é só atrás de coisas, os crentes também não se comportam, é menino correndo, aí a gente vai pregar, aí diz assim, lá não aconteceu nada, não teve poder. O Senhor não opera onde tem bagunça. A Bíblia diz lá em Atos 10, que quando eles chegaram na casa de Cornélio, eles disseram, nós estamos todos reunidos para te ouvir. Coisa boa. Ok? Então, muito cuidado com essas manifestações de fumaça. Tem deles que está uma zoadona só por causa do fundo musical. Na hora que tu para o fundo musical, acabou o culto. Não é assim? Tem deles que ficam numa zoadona rodopiando, gritando alto, forçando a voz. Aí quando termina é só fumaça. Aí pronto. Aqui. A igreja nas dimensões locais. Aqui é muito simples. A igreja, ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão local e ela tem a dimensão universal. Pronto. A igreja que está em Corinto, dimensão quê? Local. A igreja que está em Roma, dimensão local. Os santos em Cristo, universal. Não é a universal do reino de Deus. Não estou falando da universal do reino de Deus. Não confunda o negócio. Não confunda. Cuidado. Aqui em Hebreus 10, 24, 25, está falando da igreja universal. E aí é o seguinte, às vezes a igreja é só local, mas ela não é universal.
Porque tem igreja que ela está no local, mas ela não tem a doutrina bíblica, ela não tem a palavra de Deus, então ela é só uma igreja, mas ela não é a igreja. Porque todos nós podemos conhecer uma igreja local, mas só quem conhece a igreja universal, está aqui, eu botei aí, só quem conhece a igreja universal está aí. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Então isso aqui é a igreja universal. Aí você tem que ter todo cuidado nisso. Qual é a diferença entre igreja e denominação? Simples. Eu vou dar um exemplo aqui. O cristianismo, quando eu falo a igreja, são todos os santos na terra. Agora, quando eu digo o catolicismo, não é isso? O catolicismo faz parte de um ramo do cristianismo, não é isso? Pronto. O catolicismo, vamos lá, quem mais? Catolicismo, porque na verdade a denominação é como se ela fosse, ela gira em torno de uma doutrina, ela gira em torno de uma ideia, ela gira em torno, como os calvinistas, como qualquer outro. Isso, como se fosse uma organização, um partido. A igreja é o todo, a igreja é o corpo de... Então tem pessoas que dizem, não, eu sou dessa denominação, não é isso? Daquela ideia. Agora, tem igreja que ela, na verdade, é o todo de Cristo, mas tem denominação séria ou não tem? Tem, que ela tem aquela ideia, mas vive a doutrina do evangelho de Cristo Jesus. Então nós temos que analisar isso. E em terceiro e último lugar, nós temos aqui a dimensão comunitária, que eu poderia também chamar de dimensão social. É a unidade e a comunhão. E onde é que você vê esse exemplo da unidade comunitária e social? Na própria Trindade. Deus Pai, Deus Filho, e os três se relacionam entre si. Então, o próprio Deus é comunitário. O próprio Deus é sociável. Assim também é a igreja. E quando nós falamos da igreja no seu aspecto comunitário, ela tem um só, ela é indivisível, ela tem um só corpo, ela é indivisível, e esse corpo fala da unidade, ela é um só rebanho, João 10,16, e aí ela tem um só testemunho. E aí você vai aqui, a maior prova de que uma igreja é espiritual é quando ela está unida em Deus e em Cristo Jesus. Todos nós somos um em Cristo. Deus te abençoe.